Fala galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Edneia, eu sou professora de ciências e hoje quem está aqui comigo é a Mariana. Oi Mariana, tudo bom? Bom pessoal, na nossa última aula nós falamos sobre a diferença entre o tempo e o clima. Na aula de hoje nós vamos abordar o tema sobre a previsão do tempo. Então fica sentadinho aí, ligadinho nessa TV, que nós vamos falar então por que é tão importante a gente prever o tempo e como isso acontece. Vamos lá então? Essa aula, pessoal, é dedicada ao 8º ano do ensino fundamental e tem como tema previsão do tempo. Vamos trabalhar a seguinte habilidade de identificar as principais variáveis envolvidas na previsão do tempo e simular situações nas quais elas possam ser medidas. Então, como que é feito? Você já se perguntou, né? É muito fácil a gente hoje pegar um celular, assistir à televisão, nos jornais, né? Sempre passa a previsão do tempo, mas você já se perguntou como que essa previsão é feita? Quais são os instrumentos utilizados para se ter uma previsão do tempo? A importância disso para o turismo, para fazer, por exemplo, uma viagem segura ou até mesmo para a gente pegar e sair de casa com o auxílio de um guarda-chuvas, né? Para se prevenir ao longo do dia. Então, a importância da previsão do tempo é muito grande. Agora nós vamos ver nessa aula como que acontece e como que ela é feita. Então, olha só. A previsão do tempo, ela pode ser feita de diferentes formas. A gente pode simplesmente chegar, abrir a janela do quarto, sair do lado de fora de casa, observar o céu. Quando a gente observa o céu, a gente pode perceber automaticamente se ele vai tá apresentando nuvens mais pesadas, carregadas, nuvens escuras, que normalmente são sinais de chuva, chuva forte. Ou se tá assim, ó, como aqui nessa imagem do nosso monitor. O sol, né, bem forte, com nuvens menos densas, nuvens mais espalhadas, o sol conseguindo irradiar por toda aquela localidade, diferente do que acontece, né, quando a gente chega e verifica aquelas nuvens mais pesadas. Lembrando que as nuvens, elas têm nomes, tá, pessoal? Aquelas nuvens mais pesadas, elas são, que concentram, né, uma quantidade maior de cristais de gelos, esses cristais estão mais juntinhos, vão formar aquelas nuvens mais escuras, que normalmente é sinal de chuva. Mas nós temos outras nuvens, como essas aqui, são nuvens que parecem algodão doce, né? Você olha, você consegue ver aqueles formatos que também têm cristais de gelos, mas eles estão mais afastados. Agora, tem algumas nuvens que você olha no céu, parece que é elas estão espalhadas, um extrato de nuvem, né? Que é aquele céu mais claro, que não tem sinal praticamente nenhum de chuva. Então, os cristais nessas nuvens são a quantidade bem menor e eles estão bem afastados, tá? Continua tendo água naquela região, né? A nuvem é um aglomerado, né, de água em estado sólido ou gasoso. Então, nós podemos prever, né, o tempo ao olhar para o céu, observando o céu. As pessoas fazem isso no seu dia a dia. Entretanto, pessoal, a previsão do tempo, ela é algo que muda, né? O tempo é algo que muda instantaneamente, de acordo com os fatores e os elementos que envolvem a previsão. Então vamos pensar, o que é diferente, por exemplo, do clima. O clima é algo que nós vimos na aula anterior. Se você não assistiu a nossa aula, corre lá no site que ela está salva, no Se Liga na Educação, ou então no YouTube. Nós temos a aula sobre o clima e o tempo e a diferença entre eles. Mas só para a gente poder relembrar, o tempo, ele normalmente está, a gente usa o verbo estar. Ele está assim nesse momento, ou seja, ele pode modificar em um curto período de tempo. O clima não. O clima é algo que é construído com um estudo ao longo do tempo. Então, a gente estuda durante anos aquela região, o clima daquela região, pressão atmosférica, os ventos, precipitação. Então, são vários fatores e elementos que a gente estuda sobre o clima daquela região e define, olha,
tal local tem um clima úmido, tal local tem um clima seco. Então, durante essa estação, o clima nessa região é mais seco ou mais úmido. Isso é questão de clima. Agora, o tempo não, o tempo ele modifica. Então, enquanto o clima o tempo está. A gente pode utilizar esses dois termos que fica mais fácil para a gente poder entender a diferença entre eles. E com relação ao tempo, a gente consegue prever. Entretanto, a gente tem uma noção. Aí, ao longo de 10 dias, mais ou menos, a gente consegue ter essa noção da previsão do tempo. Ou melhor, uma noção. Porque quanto mais se aproxima do evento, maior a chance de acerto com relação a essa previsão do tempo. Então, a gente consegue fazer, entretanto, ela pode mudar. Já pararam para pensar que às vezes a gente olha a previsão do tempo, não tem previsão de chuva. De repente, a chuva se forma. Por quê? Porque é momentâneo, depende de vários fatores que podem ou não alterar. Então, às vezes tem previsão de chuva e acaba não chovendo, ou vice-versa, né? Às vezes não tem previsão de chuva e acaba chovendo. Então, é importante a gente ter em mãos, né, os dados, essas informações para nos auxiliar no dia a dia, mas é claro, sabendo que elas podem oscilar e modificar ao longo desse dia aí, ok? Bom, então, é possível, eu já até respondi essa pergunta aqui para vocês, né? É possível prever o tempo com antecedência? Como que isso é feito? Então, é possível sim a gente prever o tempo com antecedência, né? Na verdade, a gente consegue prever aí ao longo de 10 dias mais ou menos. Mas quanto mais próximo daquele dia você estiver analisando, melhor vai ser essa previsão, mais assertiva ela vai ser, tá? Então, como que isso é feito? Hoje em dia, como eu falei, a gente pode simplesmente olhar para o céu e ver a quantidade de nuvens, se essas nuvens estão mais carregadas, se estão mais escuras. A questão dela estar escura é porque está passando menos incidência solar, né, porque os cristais de gelos estão bem juntinhos ali, as moléculas, né, de água estão mais juntinhas umas nas outras, então a incidência solar é menor. Então, quando tem essas nuvens, é previsão de chuva. Entretanto, existem os fatores que podem, por exemplo, influenciar o vento. O vento, ele pode mudar a direção dessas nuvens, ele pode levar essas nuvens para mais longe de acordo com a velocidade dele. Então, o vento é algo que interfere nessa mudança, né? Então, a gente consegue ver por meios de comunicação, nos telejornais, na própria internet, no rádio, na televisão, no celular, né? A gente está na palma da mão. Você pega o celular hoje em dia, tá lá a previsão do tempo para aquele dia, se vai ser um dia ensolarado, se tem chances de chuva, qual a chance de chuva, a umidade relativa do ar. Essa umidade é outra coisa que é muito importante. O que é a umidade relativa do ar? É a quantidade de moléculas de água que a gente tem suspensa na atmosfera. E ela é extremamente importante para nós, né? Principalmente para a nossa saúde. Geralmente, quando o tempo está mais seco, surgem problemas respiratórios. Mas, por exemplo, se você quer lavar uma roupa e secar ela, o que você acha? O tempo estando mais úmido ou menos úmido, essa roupa vai secar com maior ou menor velocidade. Então, se você falar assim, eu quero que essa roupa seque rápido, quanto menor a umidade relativa do ar naquele momento, mais rápido vai ser a secagem dessa roupa, porque ela vai perder, né, aquela água que está dentro da roupa para a atmosfera, então ela perde com uma velocidade mais rápida. Diferente, né, do que acontece quando o tempo está mais úmido, então ela vai demorar mais para secar quando a umidade estiver mais alta, né? Então, é possível a gente ter acesso à previsão do tempo, ter acesso a essas informações de diferentes formas, pelo celular, jornais, etc. Então, é muito fácil você ter acesso a essa informação hoje em dia. Mas como que ela é feita? Como que chega essa informação aqui no telefone, nos telejornais? Como que as pessoas ficam sabendo desses dados, né? O que é feito? Quais são os instrumentos que medem e verificam os fatores que interferem na previsão do tempo para que a gente chegue nessa previsão final, né? Então, olha só, uma ciência que estuda esses fenômenos climáticos é a meteorologia.
Nessa ciência, gente, a gente tem vários dados que são coletados, né? E os meteorologistas vão fazer a análise. Então, a meteorologia compete o estudo dos fenômenos físicos da atmosfera que vão se manifestar numa localização precisa e num período de tempo relativamente curto. Então, essa ciência, ela vai reunir os dados que são coletados por diferentes instrumentos e ao coletar esses dados, vão ser feitos cálculos e esses cálculos vão variar de regiões para regiões, né? São cálculos matemáticos que vão nos informar sobre essa previsão do tempo, se a possibilidade de chuva, ou dias ensolarados, a umidade relativa do ar e por aí vai, tá? Então, quem faz o estudo disso é a meteorologia. E as pessoas que estudam, né, que fazem parte da meteorologia, são os meteorologistas. Bom, na meteorologia, para que ela tenha, então, a previsão do tempo, para que a gente chegue nessa previsão do tempo, ela vai analisar diferentes fatores. Quais são eles? Começando aqui, ó, pela temperatura. Então, um dos fatores que vai ser analisado é a temperatura. Verifica-se se ela está mais alta, se está mais baixa e vai fazendo o acompanhamento disso. A umidade relativa do ar, então a quantidade de água que está suspensa na atmosfera. A pressão atmosfera, pressão essa, gente, que é muito importante. Lembrando que muita gente confunde e acha que regiões mais altas a gente tem uma pressão atmosférica maior, mas não. O que é a pressão atmosférica? É o peso do ar exercido sobre o nosso corpo. Então, em regiões mais altas, você tem uma pressão atmosférica menor. À medida que você sobe, né, você vai tendo uma diminuição da pressão. E aí muita gente fala, por que as pessoas sentem falta de ar? Porque a nossa pressão interna corporal, ela tende a igualar, tenta, né, equilibrar com a pressão externa, que é a pressão atmosférica. E aí vai ter alguns sintomas, como por exemplo, essa questão da falta de ar, porque o ar vai ser mais rarefeito. É diferente do que ocorre, por exemplo, no litoral, na região que tem o nível do mar. Nessas regiões, a pressão atmosférica, ela é maior, ou seja, tem uma camada de ar muito maior sobre o nosso corpo nessa região do que na região de altas altitudes, de grandes altitudes. E aí você tem uma relação da temperatura inversa. Em regiões mais altas você tem uma temperatura menor, enquanto que nas regiões mais baixas você vai ter a temperatura mais elevada, tá? Um outro fator é o vento. Então, o vento, gente, como eu disse para vocês, ele pode simplesmente mudar a direção das nuvens que estão carregadas, né, trazendo a chuva. Ele pode mudar, por exemplo, a direção, a velocidade desse vento vai interferir se essa chuva vai ser mais passageira, se vai ser mais rápida ou se ela vai ser mais demorada. Então, por exemplo, aquelas nuvens mais carregadas, normalmente elas indicam sinais de chuvas mais rápidas, temporárias e chuvas muito fortes. Quando a nuvem está carregada, mas não tão escura, é sinal de que nós vamos ter uma chuva mais branda, mas normalmente uma chuva mais demorada, mais prolongada, principalmente quando o vento está mais lento nessas regiões, tá? Bom, então como que é realizada as coletas de dados para que se tenha a previsão do tempo dentro da meteorologia? Então nós vamos ter as estações meteorológicas. Nesses locais existem instrumentos, que eu vou mostrar já já a imagem desses instrumentos para vocês, que são instrumentos que vão medir os fatores, né? Então, nós vamos ter o termômetro que vai medir o quê? A temperatura. Fica lá um termômetro medindo a temperatura daquele local. Nós temos o anemômetro, nome um pouquinho difícil, né? Mas esses anemômetros, perdão, pessoal, ele é responsável por medir a velocidade dos ventos. Os pluviômetros vão medir a quantidade de chuva, né? A precipitação de chuva. O higrômetro vai medir a umidade relativa do ar, então a quantidade de água que está suspensa nesse ar. E o barômetro vai medir a pressão atmosférica, essa que eu falei para vocês que influencia totalmente na previsão do tempo
e nesses fatores climáticos. Então, nós temos aqui as imagens desses instrumentos que eu falei, o termômetro, que a maioria das pessoas conhecem, né, que é o termômetro que a gente consegue medir a temperatura. Alguns são termômetros feitos de mercúrio, que é menos utilizado hoje em dia, outros eletrônicos. O barômetro, pessoal, é esse instrumento aqui, que ele é capaz de prever, né, ele é capaz de nos fornecer dados que vão levar por exemplo, se ele abaixa, se ele vem para uma região do ponteiro, esse ponteiro vai para uma certa região, indica que é sinal de chuva. Se ele vai de uma forma mais lenta, a chuva vai demorar um pouco mais para chegar. Se ele cai de uma forma muito brusca, indica que vem chuva temporal rápido. E o efeito inverso é literalmente a situação inversa. Então, se ele sobe de uma maneira muito brusca, indica que a temperatura, né, o calor vai aumentar muito naquela região. A gente tem também os radares, que são instrumentos que medem diferentes situações ao longo do dia. O anemômetro, que é esse instrumento que eu falei para vocês, que mede a velocidade do vento. E juntamente com ele, a gente tem um outro aparelho que mede a direção, né? Então, você mede a velocidade e também a direção dos ventos para saber para onde que essa nuvem está indo. Todos os dados, o satélite também, né, vai tirando fotos das regiões e aí essas fotos são enviadas para os institutos de meteorologia e eles analisam a questão das nuvens. Quando esses satélites mandam as imagens, a gente vai ver regiões mais escuras no mapa ou mais claras. Quanto mais claras, a maior quantidade de nuvens naquela região. Então, todos os dados que são coletados por esses aparelhos são enviados para um computador, onde uma análise será feita e essa análise fornece para a gente a previsão do tempo. Então, através disso, a gente consegue prever por um período, né, até 10 dias, mais ou menos, e aí quanto mais próximo daquele dia, melhor vai ser essa previsão. Bom, então a previsão do tempo, gente, ela é extremamente importante para nos ajudar no dia a dia, como eu falei para vocês no início da aula, para a gente poder sair de casa com um guarda-chuva, né, e não pegar uma chuva aí ao longo do dia desprevenido, realizar uma viagem com segurança. Na aviação, na navegação é extremamente importante, né? Os aeroportos, os portos, eles possuem equipamentos que vão auxiliar, porque pode interferir totalmente nesse processo, né, de turismo, da aviação, de navegação, a agricultura, a pesca. Todas essas atividades são atividades que dependem diretamente da previsão do tempo para que ela consiga acontecer, tá? Bom, então eu trouxe aqui uma atividade para a gente poder fazer juntos e fechar essa aula de hoje com relação à previsão do tempo. Então, é um texto, né, sobre as chuvas e alagamentos no Rio de Janeiro. Então, fortes chuvas causam alagamentos e deslizamentos no Rio de Janeiro. Sirenes na Rocinha, 7 sirenes foram acionadas diante dos riscos de deslizamento após o registro de fortes chuvas, entre 11h15 e 11h30, com registros de 8,2 milímetros de precipitação. O Centro de Operações da Prefeitura do Rio alertou que, por medida de segurança, nesses casos, os moradores deviam seguir as orientações das mensagens de áudio e se dirigir aos pontos de apoio. O acionamento das sirenes ocorre quando é atingido um dos protocolos para a medida acumulada de 150 milímetros de chuva em 24 horas. Pelo mesmo motivo, 4 sirenes foram acionadas na comunidade do Vidigal, em que foi registrado o acúmulo de 12 milímetros entre 11h30 e 11h45, ou seja, choveu demais num período curto de tempo. Então, qual que é o elemento climático abordado no texto? Nesse texto, pessoal, nós estamos falando da precipitação de chuvas, na quantidade de chuvas, uma quantidade muito alta para aquele momento. Qual que é o equipamento que a gente utiliza para poder medir isso? É o pluviômetro, que vai permitir que a gente consiga medir em milímetros a quantidade de chuva que ocorreu nesse local. Bom, pessoal,
Nós vamos parar por aqui, tá? Tem uma outra atividade, as referências estão no final da nossa aula. Se ficou alguma dúvida, mande pra gente no nosso Tira Dúvidas, que nós estaremos aqui para poder atender. Muito obrigada pela sua companhia e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Até lá! Tchau, tchau!